Hoje eu quero conversar com vocês sobre elaboração de documentos escritos, produzidos pela psicóloga no exercício profissional. É muito importante falarmos sobre isso na disciplina de medidas de avaliação, em todas as suas etapas, em medidas de avaliação 1, em medidas de avaliação 2, em medidas de avaliação 3, e importante é que a gente continue estudando e falando sobre a elaboração de documentos escritos e produzidos pelo psicólogo no seu exercício profissional, em outras disciplinas, nas nossas práticas de estágio e na nossa prática profissional. É um tema importante e que denota, quando você o conhece, uma boa qualificação técnica, um bom entendimento da sua prática e da fundamentação teórica e científica que está por trás da sua prática. Um documento bem elaborado, de acordo com, seguindo os parâmetros da resolução do Conselho Federal de Psicologia, com uma linguagem adequada, com uma escrita adequada, observando a sua finalidade e a sua estrutura de forma adequada, isso denota a qualificação do profissional que confeccionou esse documento. Então é muito importante nós estudarmos e pensarmos sobre isso sempre que for possível. E no nosso encontro de hoje eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha para nós falarmos sobre a elaboração de documentos escritos pelo psicólogo, pela psicóloga. Tá bom? Inicialmente, para a gente falar sobre um documento escrito e produzido por um psicólogo no seu exercício profissional, inevitavelmente nós precisamos lembrar dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia número 1 de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. E aí eu abro a resolução aqui para você ver comigo só um trechinho, não vamos ler a resolução, é claro, mas para você observar um trechinho da resolução 01 de 2009. Veja, dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. Observe que a resolução trata da obrigatoriedade. Não é algo que seja opcional, facultativo, é algo que é necessário, como no seu artigo 1º, tornar obrigatório o registro documental sobre a prestação de serviços psicológicos, que não puder ser mantido prioritariamente sob a forma de prontuário psicológico, por razões que envolvam a restrição do compartilhamento de informações com o usuário e ou beneficiário do serviço prestado. Veja, a resolução 01, ela chama ela usa esse termo obrigatório. Obrigatório o quê? O registro documental. Você, psicólogo, fez a prestação de um serviço psicológico, é necessário, é obrigatório que você faça o registro documental desse serviço prestado. Tudo bem? Observando as especificidades de cada contexto, de cada local, de cada serviço. Mas é necessário e obrigatório o registro documental desse serviço prestado. Tá bom? Essa é a primeira resolução que a gente precisa já pensar aqui no dia de hoje. Deixa eu melhorar esse áudio aqui só um minutinho. E seguindo nas nossas reflexões, né, sobre a nossa prática profissional e sobre a obrigatoriedade e a necessidade de se produzir, de se confeccionar um documento escrito quando na prestação de um serviço psicológico, é importante nós pensarmos que essas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, quando tratam da elaboração de documentos escritos,
tem por objetivo garantir maior uniformidade e qualidade na produção desses documentos. Um psicólogo em qualquer região do Brasil, ele vai confeccionar um laudo psicológico com a mesma finalidade, com a mesma estrutura, com o mesmo conceito, o que denota uniformidade, o profissionalismo, a qualidade na produção desses documentos decorrente da qualidade do serviço prestado. Mas quais são os documentos que o psicólogo, que a psicóloga deve confeccionar, produzir quando na prestação de seus serviços? Gente, isso parece até ser um tanto quanto muito claro ou óbvio, mas perceba que, se você se colocar um pouquinho na condição de um profissional que prestou um serviço de avaliação psicológica, qual documento você produz na conclusão desse processo de avaliação psicológica? E quais são as características, a finalidade e a estrutura desse documento? Você é uma psicóloga e desenvolveu um processo psicoterapêutico com seu cliente de 10 sessões. Qual é o documento que você produz após o término desse processo psicoterapêutico com seu cliente? Qual é o conceito, a finalidade e a estrutura desse documento ao término dessas 10 sessões? Você é um psicólogo que atende lá na sua clínica, lá no seu consultório, e o seu cliente, o seu paciente, ele te solicita uma declaração dos atendimentos para ele levar lá para o seu trabalho e comprovar que ele está sendo acompanhado por um psicólogo. Qual tipo de documento nós precisamos elaborar? Qual que é a finalidade, como que é a estrutura desse documento? Para isso, e para nos orientar, nos direcionar nestas questões, nós temos a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 6, de 2019. Veja que ela é uma resolução recente, mas essa normatização ela não é nova. A resolução 06 de 2019, ela revoga a resolução 7 de 2003 e a resolução 4 de 2019. E aí eu gostaria somente de abrir aqui para você dar uma olhadinha nela. Eu tenho aqui uma versão comentada da resolução 06 de 2019, sendo possível, eu sugiro a leitura, tá bom? Vai te ajudar bastante. Está aí a compreensão, aqui você vai seguir, você vai ter contato com o texto da resolução, bem como com comentários pertinentes a cada item do texto. Tá bom? Depois a gente vai voltando aqui, conforme a gente for conversando. Princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos. Deixa eu ver quem está chegando aqui para eu admitir. Princípios fundamentais. Se alguém chegar aí no lobby e você, por gentileza, puder aceitar, faça essa gentileza, tá bom? Para eu não precisar tirar o compartilhamento da tela aqui. Princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos. O artigo 4º da resolução que a gente acabou de ver aqui, a 06 de 2019. O que diz o artigo 4º? O documento psicológico constitui instrumento de comunicação escrita, resultante da prestação de serviço psicológico a pessoa, grupo ou instituição. Veja, trata-se de uma comunicação escrita decorrente da prestação do serviço psicológico que você realizou a uma pessoa, a um cliente, individualmente, a uma pessoa que você atendeu lá no seu consultório, lá na sua clínica,
a um grupo que você atendeu ou a uma instituição, a uma empresa, por exemplo. Você fará um documento da prestação desse serviço psicológico. Uma comunicação escrita dos resultados obtidos através desse serviço. E a gente vai observar, dentro dos princípios fundamentais, os princípios técnicos. Veja, no artigo 5º, nós temos lá que os documentos psicológicos devem ser elaborados conforme os princípios de qualidade, técnica e científica presentes neste regulamento. Percebem que essa palavra técnica e científica, ela norteia a nossa prática. Logo, lembramos que a prática em psicologia, ela deve ser fundamentada de forma técnica e científica. E nós temos a obrigatoriedade de prestar serviços de qualidade, com fundamentação teórica, técnica, científica, de tal modo que os documentos decorrentes da prestação desses serviços, eles também sejam elaborados conforme princípios de qualidade, conforme princípios técnicos, conforme princípios científicos, de modo que nestes documentos não seja possível ou não caiba opiniões pessoais, pontos de vista pessoal, né? Este documento cabe ali uma linguagem técnica, cabe ali uma linguagem científica e um ponto de vista que seja técnico, científico e profissional. No parágrafo 1º, diz lá que os documentos emitidos pela psicóloga concretizam informações fundamentais e devem conter dados fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e a finalidade a que se destina. Veja, um documento produzido por você, psicólogo, é uma comunicação escrita à pessoa que você atendeu, ao grupo que você atendeu ou à instituição que você atendeu. Esse documento, ele tem como princípio técnico que seja elaborado de forma a se observar a qualidade técnica e científica do serviço prestado. E esse documento também vai apresentar os dados fidedignos aos resultados encontrados naquele processo psicológico desenvolvido. Se você quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá bom, gente? Para que a gente não fique só na exposição aqui, mas faça um diálogo. Parágrafo 2º. A elaboração de documento decorrente do serviço prestado no exercício da profissão deve considerar que este é o resultado de uma avaliação ou de uma intervenção psicológica. Veja, senhores e senhoras, psicólogos e psicólogas, o que estará escrito neste documento, o que estará ali registrado nesta comunicação escrita, é o resultado de uma intervenção psicológica, é o resultado de uma prática pautada e fundamentada de forma técnica e científica. E nesse sentido, vamos considerar os condicionantes históricos, sociais, as características dos fenômenos psicológicos ali avaliados e ali abordados naquele processo psicológico. De modo que consideraremos a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. No sentido de você observar que esse resultado, essa comunicação escrita, ela pode sofrer alterações no tempo. Não trata-se de um resultado cristalizado, inflexível, pois os fenômenos psicológicos não são assim.
Então é importante, quando você estiver confeccionando esse documento psicológico, se atente para esse princípio técnico. Talvez até mencionando esse parágrafo 3 aqui, por exemplo, isso te é facultado, este documento escrito, resultante da prestação de serviços psicológicos, considera a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Alguns pontos ainda dentro dos princípios fundamentais sobre a linguagem técnica, que está no artigo 6º da resolução. Por tratar-se de uma comunicação escrita, de um serviço psicológico prestado, é importante que você observe que esse documento deve expressar-se de maneira precisa, clara, de maneira objetiva, sem delongas ou voltas desnecessárias, mas esse documento elaborado por você, psicóloga, deve ter uma comunicação precisa, clara, bem como uma sequência lógica de posicionamentos que representem o nexo causal dos fenômenos avaliados naquele processo de avaliação psicológica ou naquele processo psicoterapêutico, se for o caso. Importante a senhora e o senhor observar as normas cultas da língua portuguesa e uma linguagem técnica em psicologia. No sentido de, após confeccionar, elaborar um documento psicológico, fazer uma revisão com relação à língua portuguesa. Eu não sei se vocês observaram, mas no meu segundo slide eu tinha um erro de português, de digitação. Ao invés de estar prestação, estava prestração. E apesar de ter revisado esse material que eu estou compartilhando com vocês, passou um erro de ortografia. Isso pode acontecer? Pode acontecer, sim. Mas é muito importante que você fique atento para que isso não aconteça. Sabe? Escreveu lá um relatório, faça a sua leitura, faça uma releitura, coloque um corretor ali ortográfico para que não tenha erros de ortografia. Observe as normas cultas da língua portuguesa, concordância verbal, concordância nominal. Porque veja, senhores e senhoras, você pode ser muito competente tecnicamente. Você pode ser um psicólogo, uma psicóloga que tem clareza, que fundamenta a sua prática de forma técnica e científica. Mas se o documento produzido por você estiver cheio de erros de ortografia, cheio de erros de concordância nominal, verbal, toda aquela sua competência técnica na sua prática, ela pode entrar em dúvida por conta da maneira como você apresenta e faz a sua comunicação escrita. A outra orientação da resolução é que esses documentos devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa. Lembra o que isso significa? Por exemplo, eu observei que o indivíduo... Isso é a primeira pessoa. Não é uma forma adequada e indicada para o meu documento produzido decorrente do meu exercício profissional como psicólogo. Terceira pessoa, essa frase ficaria assim: observa-se que o indivíduo, verifica-se que, constatou-se após o processo. Este documento não deve apresentar descrições literais dos atendimentos realizados. Esse documento vai apresentar os procedimentos, a análise, mas não as descrições literais dos atendimentos realizados, salvo se isso for necessário, dependendo do contexto e da finalidade. Mas, em princípio,
não haverá descrições literais dos atendimentos realizados. Isso aqui no que diz respeito à linguagem. Princípios éticos. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Professor, é a Sim. Márcia. Oi, Márcia. Essa questão de documento é muito séria também, né? Porque qualquer coisa, qualquer palavra que seja colocada errada, não interpretada corretamente, pode abalar todinha a avaliação e colocar dúvida, né? Se está coerente ou não, se está de acordo, dependendo do que for, pode servir ou não. É bem sério, não é? Ah, Márcia, sério demais, demais. Às vezes a gente pode até, né, a resolução tá lá, né, até ficar um pouco cansativo ver tudo isso aqui, mas isso aqui é muito sério, é muito, muito importante. Você vai estar fazendo uma comunicação escrita, você vai estar confeccionando um documento a respeito do serviço psicológico prestado por você. Você vai estar lá carimbando, assinando esse documento, entregando para o seu cliente ou para quem solicitou esse documento. Isso é muito sério, né? Então é muito importante a gente observar como que se faz esse documento, esses princípios fundamentais, os princípios técnicos, os princípios de uma linguagem adequada e os princípios éticos, né? Muito, muito importante, viu? Porque isso pode abalar tanto a pessoa que está recebendo a avaliação, pode não estar condizente, quanto para o profissional que está assinando. Eu acho que são dos dois lados. Os dois lados. Tá. Importante. Obrigada, professor. No artigo 7º, na elaboração de documento psicológico, a psicóloga baseará suas informações na observância do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Já trouxe, já abri, vou abrir novamente aqui com vocês para dar uma olhadinha nele. A gente vai olhar isso aqui sempre na nossa prática profissional, tá aí, ó. Código de Ética Profissional do Psicólogo, é a resolução do ano de 2005, resolução 10, né, de 2005. Esse código, ele vai orientar e normatizar a nossa prática, bem como vai orientar e normatizar a produção dos nossos documentos. E você vai ler nos princípios fundamentais, né, aqui no nosso código de ética, e chegando aqui no artigo 1º, no inciso C, já li com vocês, olha só. Prestar serviços de qualidade é um dever fundamental do psicólogo, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Legislação profissional, se nós pensarmos aqui, lembrarmos da nossa discussão de hoje, há a resolução 06 de 2019, que normatiza, que orienta sobre a produção de documentos escritos pelo psicólogo no seu exercício profissional. Então, nós precisamos observar essa legislação profissional quando for produzir um documento que descreva o serviço psicológico prestado. Tudo bem? Modelos de documentos. Aí nós temos os cinco modelos de documentos que o psicólogo produz. Declaração, atestado psicológico, relatório, e o relatório pode ser o relatório psicológico como relatório multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico.
São 5 documentos, cada um com um conceito, com uma finalidade e tem uma estrutura própria. Veja, são 5. Sim? Desculpa. A produção desse documento, existe alguma normatização se ele precisa ser feito à mão ou digitalizado? E a gente vê muitos profissionais que usam só a ferramenta digitalizada, né? O computador, o notebook, vai digitalizando o relatório. Outros preferem à mão. Existe algum conselho para isso? Se não existe, qual que é o seu aconselho? Usa os dois, usa eles, a produção ali, até mesmo no armazenamento. Quem falou? William. William, eu sugiro que isso seja digitalizado, né? Você pode imprimir, entregar lá a cópia para o seu cliente, mas eu sugiro que seja digitalizado, digitado, né? Por quê? Porque você tem ali uma questão de uma linguagem técnica, você tem ali uma questão de evitar algum tipo de dificuldade com o entendimento da sua escrita. Então, eu sugiro que isso seja digitado, viu? Legal. Salvo se for uma declaração, e a gente vai ver a estrutura da declaração logo mais, né, que é um documento menos complexo, eu diria assim, porém, mesmo assim, eu acredito que não te custa nada ter um modelo lá salvo no seu material, e você digitaliza, né? Aliás, digita, imprime, assina, carimba e entrega para o seu cliente, né? Bom, eu penso, William, e Luiz também, todos nós, né, amigos aí que estão com a gente. E a gente tem por obrigação, de acordo com a legislação profissional, de prestar um serviço de qualidade. Sabe? Não estou dizendo que um documento digitado seja de maior qualidade do que um documento escrito à mão. Mas, de alguma forma, você demonstra ali uma atenção, né, um cuidado com esse material, né? Então, eu acho importante observar essas questões aí na produção desses documentos. Declaração, conceito e finalidade. É o primeiro documento lá, lembra? Tá aqui, ó. Você vai encontrar o link, ó, abrindo para você ver, sempre da Resolução 06 de 2019 comentada, tá bom? Quando você estiver em contato com esse material. Já está disponível em PDF para você, tá? A declaração consiste em um documento escrito que tem por finalidade, está em negrito aqui, ó, registrar de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização, abrangendo as seguintes informações: comparecimento da pessoa atendida e ou seu acompanhante, acompanhamento psicológico realizado ou em realização, informações sobre tempo de acompanhamento, dias e horários. É um documento que, por exemplo, a pessoa está passando lá, está em processo, em desenvolvimento de um processo psicoterapêutico com você, e ela precisa demonstrar que está passando, que está em acompanhamento psicológico, e ela te solicita uma declaração. Você vai emitir essa declaração, confeccionar essa declaração, registrando de forma objetiva e sucinta quais os dias, os horários, o nome completo dessa pessoa, qual tipo de atendimento é realizado, número de sessões que já foram realizadas, se for um atendimento que ainda está em realização, a duração dessas sessões, de forma objetiva e sucinta. Você declara que esse cliente, que esse paciente está desenvolvendo um processo psicoterapêutico ou qualquer outro tipo de serviço. E a Resolução 06 de 2019,
depois vocês leiam com calma, observem lá e assim, salvem ela e fiquem atentos a essa estrutura, tá bom? A declaração, assim como todos os outros documentos, esses documentos eles não vão ter uma estrutura que eu escolha ao meu bel prazer. Esses documentos eles têm uma estrutura que a resolução 06 de 2019 prevê. Então veja, ele tem um título, tá lá, eu vou colocar na estrutura lá do meu documento, declaração. Talvez eu estou lá no meu papel timbrado, lá em cima tem o meu logotipo, né, o endereço do meu consultório, mas a estrutura do documento é exatamente essa. Declaração é o título, e eu vou expor nesse documento, ó, nome da pessoa atendida, identificação do nome completo ou nome social completo, a finalidade, descrição da razão ou motivo do documento, informações sobre o local, dias, horários e duração do acompanhamento psicológico. Esse documento ele vai ser encerrado com indicação do local, data de emissão e carimbo em que conste nome completo ou nome social completo da psicóloga, acrescido de sua inscrição profissional e assinatura. Professor, outra pergunta. Entendi. Outra pergunta. Claro. Isso serve não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica também, certo? Eu não entendi sua pergunta. Uma empresa me convide para fazer uma palestra. Preciso fazer a mesma declaração. Falhou um pouquinho o seu áudio, mas veja se eu entendi. Você é convidado para fazer uma palestra numa empresa? Isso. Ok. E aí o que acontece? Alguém te solicita essa declaração? Isso. Sim, né? Dependendo da finalidade. Tá. Você vai emitir essa declaração, esse documento aqui. Porque veja, olha aqui. Qual que é o conceito, a finalidade da declaração? Registrar de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de um serviço realizado. Olha para a finalidade, viu? Acho que foi o William, né, que perguntou. Alguém me solicitou, ou a empresa, ou alguém me solicitou, algum participante da palestra, uma declaração de que ele participou daquela palestra realizada por mim. Eu vou registrar de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de serviço realizado. E o que eu vou colocar lá? O nome da pessoa, a finalidade, descrição da razão, por que motivo aquele documento. As informações sobre o local, qual dia foi, qual foi o horário, qual foi a duração daquela palestra. Gente, sobre declaração, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, tranquilo, professor. Ok. A gente vê documentos, declarações assim, que não seguem essa estrutura? Infelizmente a gente encontra. Por isso que é importante a gente aprender, discutir e conversar sobre isso, como a gente está fazendo aqui. Você vai decorar isso aqui? Não, você não vai decorar isso aqui. Depois você vai consultar a resolução que tiver em vigor, no caso atual, né, a 06 de 2019, para você produzir sua declaração ou o seu outro documento exatamente conforme estabelecido pela resolução. Tá bom? Outro documento, né, possível é o atestado. Atestado psicológico. Está lá no artigo 10º da resolução, ou no artigo 10. Um atestado psicológico consiste em um documento que certifica
com fundamento em um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, solicita. Olha, as finalidades, né, de um atestado psicológico. Ele presta-se a comunicar o diagnóstico de condições mentais que incapacitem a pessoa atendida com fins de justificar faltas e impedimentos, justificar estar apto ou não para atividades específicas, solicitar afastamento ou dispensa. Olha a estrutura. Vai ter o título lá em cima. Não é atestado, prestem atenção. Não é, o título não é atestado. O título é atestado psicológico. Nome da pessoa ou instituição atendida, nome do solicitante, que pode ser o mesmo, finalidade, descrição da razão ou motivo do pedido, descrição das condições psicológicas do beneficiário. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo em que conste o nome completo do psicólogo acrescido de sua inscrição profissional. Se você olhar aqui, ó, vou abrir para vocês. Aqui está o link, tá? Lá no PDF você consegue abrir também. A resolução 06 de 2019, olha como que está essa versão comentada aqui, ó, para que você possa estudar isso depois também, tá? Deixa eu passando aqui. Enquanto isso, se você quiser dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Aqui, ó, atestado psicológico, conceito e finalidade. Estrutura. Comentários e fundamentação. O atestado é oriundo de um processo de avaliação psicológica. Ó, o atestado é oriundo de um processo de avaliação psicológica. Isso aqui diz muito a respeito da nossa disciplina. Realizado para verificar determinada situação ou condição do estado psicológico, diagnóstico psicológico. E aí ele vai fazendo os comentários aqui, né? Importantes para você fazer uma leitura depois, tá? Estrutura, o conceito da estrutura. Aqui no artigo 5º, no inciso 5, fica facultado, ou seja, não é obrigatório, é opcional, à psicóloga o uso da Classificação Internacional de Doenças, o CID, ou outras classificações de diagnóstico, DSM, por exemplo. Marcos, psicólogo pode se utilizar do CID? Sim. Se ele achar necessário, sim. Cabe ressaltar que, em geral, os processos legais e da justiça, do trabalho, a descrição no documento do número do CID que caracteriza o diagnóstico do paciente é imprescindível. Dependendo da finalidade, do motivo da solicitação desse atestado, é muito importante que você coloque lá o CID desse cliente. Nestes casos, a solicitação de autorização por escrito da pessoa atendida para a divulgação do número do CID no documento se faz necessária. É importante você verificar isso lá com o seu cliente, tá bom? Perguntas, por gentileza. Ou seguimos?
Não? Então vamos seguir. Pode seguir, professor. Obrigado. Relatório psicológico. Está lá no artigo 11 da Resolução 06 de 2019. Ele é um documento no qual o psicólogo faz uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, do grupo ou da instituição atendida. Veja, eu usei como exemplo anteriormente um processo de psicoterapia, né? Se a pessoa está em um processo de psicoterapia, ao término de 10, 12 sessões, dependendo do número de sessões desse processo psicoterapêutico, ela pode te solicitar um relatório psicológico. Ou melhor dizendo, né, a pessoa não vai te, talvez ela te solicite um relatório, mas talvez ela fale assim para você: olha, eu desenvolvi, passei por um processo de 10 sessões com você, eu gostaria de um laudo, eu gostaria de um atestado. Veja, nem o laudo, nem o atestado tem por finalidade expor de forma escrita, descritiva, os atendimentos dessa pessoa após um processo de psicoterapia. O documento que nós vamos elaborar neste caso é um relatório psicológico. Que não é um documento decorrente de uma avaliação psicológica enquanto processo. A pessoa que solicita o documento, ela não conhece os documentos produzidos pelo psicólogo. Entendam isso. Ela vai te pedir laudo, parecer, atestado, enfim. Ou ela vai te pedir um documento qualquer. Ou ela chega para você depois de 10 sessões: eu gostaria de uma declaração, o Débora, Luiz, o William, eu gostaria de uma declaração aqui das minhas 10 sessões. Será que é uma declaração mesmo que ela precisa? A gente precisa entender qual que é a finalidade, para a gente poder confeccionar o documento apropriado para a finalidade. Estrutura do relatório psicológico. Deve apresentar as informações da estrutura detalhada abaixo. O relatório psicológico é composto de 5 partes, ou 5 itens. Está aqui, ó. Identificação da pessoa atendida, descrição da demanda, os procedimentos realizados. Bom, vamos por partes aqui. Identificação. Está lá os dados da pessoa atendida. Nome completo, data de nascimento, número de documento. Descrição da demanda. Veja, senhores e senhoras, a pessoa te traz uma queixa, mas você faz uma avaliação da demanda, você tem uma compreensão de qual é a demanda que foi observada, verificada, que foi foco daquele processo psicoterapêutico. Você vai fazer uma descrição nesse segundo item. No item C, que trata dos procedimentos, quantas sessões foram, quais as técnicas utilizadas nesse processo psicoterapêutico, qual é a sua fundamentação teórica, essa psicoterapia aconteceu fundamentada numa abordagem psicanalítica, numa abordagem existencial, numa abordagem cognitivo-comportamental. Você vai descrever os procedimentos aqui no item C. O item D, você vai fazer uma análise desse serviço prestado. Você começa a apresentar os resultados observados após esse processo psicoterapêutico. E, por fim, a conclusão que você, profissional,
chega após ter desenvolvido 10, 12, 15, 20 sessões com o seu cliente. Tudo bem, gente, até aqui? Estou falando assim, né? São documentos, então a gente vai apresentando, fica mais com características de exposição, né? Mas eu gostaria que você fosse pensando aí na sua prática, tá bom? Professor? Sim. Em algum momento a gente vai ver um modelo desse? Podemos ver sim. Não precisa ser um original, né, de um paciente mesmo, mas para a gente ter uma noção? Claro, podemos ver sim. Obrigada. Eu trago para vocês modelo de um relatório, modelo de um laudo. O que eu acho muito importante aqui nessa nossa discussão, nessa nossa conversa de hoje, senhores e senhoras, é você compreender junto comigo aqui a importância de você ter o discernimento do que é um documento psicológico, do conceito, da finalidade, pois cada um tem uma finalidade específica própria, e cada um tem uma estrutura. Como eu disse, essa estrutura não é escolhida pelo psicólogo. Essa estrutura está sugerida e é normatizada pela resolução. Então, na construção desse documento, eu vou observar esses detalhes assim de forma rigorosa. Se você olhar para a resolução, por exemplo, ela não vai falar para você use fonte Times New Roman ou use fonte Arial. Isso não, você vai escolher a fonte mais apropriada ali para o seu documento. Mas a estrutura seguirá observará cada um desses itens. Tá bom? Eu fiz uma explicação aqui, talvez até simples, mas houve dúvida. Marcos, preciso fazer um relatório psicológico. Eu vou lá na resolução. Está aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, eu já estou compartilhando de novo. Isso aqui é um documento que você vai consultar frequentemente. Cadê o relatório para a gente ver aqui a estrutura dele? Olha lá, vem aqui, vou fazer um relatório psicológico. Meu cliente me pediu um documento após processo psicoterapêutico. Por quê? Porque ele quer levar para um psiquiatra, para um outro profissional, ou porque ele quer conhecer ali os resultados daquele processo psicoterapêutico. Opa, então eu vou fazer um relatório psicológico. Está aqui, uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada. A resolução vai dizendo aqui que o relatório psicológico é uma peça de natureza e valor técnico e científico. Deve ser construído com base no registro documental elaborado pelo psicólogo. O relatório psicológico não corresponde à descrição literal das sessões. A estrutura que eu mencionei há pouco está aqui explicada, ó, item por item. E aí você vai vir aqui nessa resolução e vai produzir lá, fazer o seu relatório exatamente conforme essa estrutura. Título, relatório, não é relatório, o título é relatório psicológico. Isso dentro do item de identificação. O que eu vou colocar? Nome da pessoa, identificação do nome completo, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Nome do solicitante, se alguma outra pessoa solicitou, qual a finalidade desse documento, você vai descrever aqui lá no item identificação,
E ainda no item identificação, você vai colocar o nome do autor. Quem que é o autor desse documento? Você, psicólogo, né? Nome completo lá do psicólogo responsável pela construção do documento. Isso está só no item identificação, eu nem havia mencionado, né, algumas partes aqui. Descrição da demanda. Está lá, você vai fazer uma descrição neste item sobre as informações que motivaram a busca pelo processo desenvolvido daquele trabalho, quem forneceu as informações, como você compreende a relação de queixa com todo o contexto que foi apresentado. Procedimento está aqui, como mencionei, ó, o psicólogo, o autor do relatório deverá apresentar um raciocínio técnico, científico, que justifica o processo de trabalho utilizado na prestação do serviço psicológico, os recursos técnicos, científicos utilizados, o referencial teórico, as análises, interpretações, depois análise, conclusão. Na conclusão. O documento deve ser encerrado com a indicação do local, a data de emissão, o carimbo, o nome completo do psicólogo, com todas as laudas numeradas, rubricadas, da primeira até a penúltima lauda. E na última, a assinatura do psicólogo. Como disse a Márcia, é muito sério, gente. É um documento, né, que a gente está elaborando. Vamos lá. Relatório multiprofissional. Conceito e finalidade. Ele é resultante da atuação do psicólogo em contexto multiprofissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando sua autonomia e a ética profissional dos envolvidos. No caso do relatório profissional, multiprofissional, é um relatório quando o psicólogo ele faz parte, né, de uma equipe multiprofissional, e esse documento será produzido por todos esses profissionais. Que é menos comum, né, na sua prática profissional aí, mas se você for trabalhar fazendo parte de uma equipe multiprofissional, se você for trabalhar no serviço público, por exemplo, que você faça parte de uma equipe multiprofissional ali com enfermeiros, psiquiatras, médicos, pode ser que você vá produzir em algum momento um relatório multiprofissional. O laudo psicológico, um outro tipo, né? O laudo psicológico é o resultado de um processo, e aqui veja, de avaliação psicológica. Eu tenho dois documentos dos mencionados que são resultados de um processo de avaliação psicológica. Alguém lembra quais são? Alguém lembra? Não? Atestado psicológico, laudo psicológico. Somente esses dois são decorrentes de processo de avaliação psicológica. Avaliação psicológica quanto processo técnico sistematizado, estruturado por métodos e técnicas da psicologia. Então, quando foi realizado um processo de avaliação psicológica, assim como nós estamos estudando, o documento realizado ao término desta avaliação psicológica é um laudo psicológico. O pessoal usa o termo laudo psicológico como
quase que sinônimo para qualquer documento produzido pelo psicólogo. O psicólogo faz um atendimento às pessoas, né? E elas não têm obrigação de saber disso. Quem tem obrigação de saber disso somos nós profissionais. As pessoas te pedem, olha, eu gostaria de um laudo psicológico. Aí você vai ter que explicar, né, a essa pessoa que solicitou um laudo, qual documento você pode confeccionar após o atendimento de uma sessão, ou de um único atendimento. Por exemplo, o laudo apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, do grupo ou da instituição atendida. Lembrando que uma avaliação psicológica pode ser entendida como realizada para uma pessoa, com um grupo ou com uma instituição. Deve considerar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do psicólogo, considerar lá as conclusões, como a gente mencionou anteriormente, a natureza dinâmica e não cristalizada dos fenômenos psicológicos. E ele deve apresentar os procedimentos e as conclusões geradas pelo processo de avaliação psicológica. Nessas conclusões, após um processo de avaliação psicológica, no laudo, você pode fazer encaminhamentos, sugerir intervenções, apontar o diagnóstico, e no caso você pode, é facultado a você utilizar o CID no apontamento desse diagnóstico, você pode propor um prognóstico ou levantar uma hipótese diagnóstica. Você pode ter entendimento da evolução do caso, você pode dar orientação ou sugestão para um projeto terapêutico para o qual essa pessoa tem indicação, ele possa ser útil e beneficiar essa pessoa. Tudo isso você vai fazer após um laudo psicológico. Eu acho bacana até a gente treinar essa escrita aqui, viu, gente? A gente tem dificuldade por conta das aulas híbridas, mas é muito legal se a gente puder treinar isso aqui. Vamos ver se a gente pensa nisso nos próximos encontros, tá? A estrutura do laudo psicológico, ele é composto de 6 itens. 6 itens, está aqui. Identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão e as referências. Para cada um desses itens, você vai observar a descrição que está lá estabelecida na Resolução 06 de 2019. Veja que o laudo tem a diferença. Alguém observou a diferença aí da estrutura do laudo psicológico para a estrutura do relatório psicológico? Vocês estão por aí ainda? Estamos sim, professor, estamos prestando atenção. Alguém observou a diferença aí da estrutura do laudo para o relatório? Professor de Deus. Referências, professor? As referências, exatamente. As referências. No relatório eu posso colocar referência. Normalmente eu sempre coloco referência no relatório. Todo relatório psicológico que eu confecciono, ele vai com as referências. Mas ele é facultado, né? Não é obrigatório. Aqui no laudo, não. No laudo, as referências fazem parte da estrutura. Eu preciso colocar as referências aqui no meu laudo. Cadê? Vamos lá, vamos buscar lá, rapidinho. Muita coisa, Débora? Não, professor, não é não. É porque eu não tenho as duas folhas para comparar. Bom.
Não, mas não é. Tá tudo tranquilo. Ótimo. Tá aqui o laudo, ó. Vamos ver a estrutura dele aqui, ó. Identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão, as referências. Olha só, lá no parágrafo 7º, na elaboração de laudos, é obrigatória a informação das fontes científicas ou referências bibliográficas utilizadas, em nota de rodapé preferencialmente. Perceberam aí? O laudo ele é um documento decorrente de avaliação psicológica e, obrigatoriamente, ele precisa conter as referências bibliográficas utilizadas. Professor, Sim? mas o que seriam essas referências? Ah, quem está falando? É eu, Débora. Ô, Débora, quando você faz um trabalho acadêmico, você não utiliza referências? Quais foram os livros utilizados? Quais foram os artigos? Sim. Mesma coisa. Quando você faz um laudo psicológico, o que fundamentou? Qual foi a teoria que fundamentou a sua prática? Você tem autores, livros, artigos que fundamentam aquilo que você está fazendo. Então, você vai colocar nas referências desse documento. Entendi. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Obrigado pela pergunta, viu? Muito bom. É como as referências de um trabalho acadêmico, viu? Você vai colocar algo que você utilizou para fundamentar teoricamente a sua prática. Muito bom. Gente, um outro documento, e o último aqui, né, da nossa discussão, é o parecer psicológico. Talvez você já tenha ouvido também, né, falar desse documento. Ah, eu gostaria de um parecer do psicólogo. O parecer psicológico é um pronunciamento por escrito e tem como finalidade apresentar uma análise técnica, respondendo a uma questão, problema do campo psicológico ou a documentos psicológicos questionados. Se a gente for aqui, eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos lá de novo aqui, ó. Parecer. Lembrando, primeiramente, que o parecer psicológico não é um documento decorrente de avaliação psicológica, hein? Quando que o psicólogo vai fazer um parecer psicológico? Primeiro é importante lembrar que o profissional, para fazer um parecer psicológico, ele tem que ter competência técnica naquela situação, problema, naquela questão para a qual ele pretende emitir um parecer psicológico. Uma opinião profissional, técnica, um parecer. Normalmente ele vai fazer isso quando aquela situação, problema, faz parte da sua expertise de trabalho. Ele é um especialista naquela determinada área. E aí solicitam para ele um parecer psicológico, uma opinião técnica, científica, profissional. Porém, para fazer o parecer psicológico, ele não vai realizar um processo de avaliação psicológica. Veja, o laudo psicológico é um documento decorrente da avaliação psicológica. O atestado psicológico é um documento decorrente de uma avaliação psicológica quando esse documento for solicitado. O parecer psicológico, senhores e senhoras psicólogas, ele tem uma característica diferenciada. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês. É um pronunciamento por escrito. É uma análise técnica, é uma opinião profissional com fundamentação técnica e científica. Ele tem uma estrutura como os demais: identificação, descrição da demanda, análise, conclusão e referências. Mas tem alguns exemplos aqui que eu gostaria de mencionar para vocês aqui, ó, em comentários e fundamentação. O parecer psicológico é um documento em que o parecerista, no caso o psicólogo, emite o seu ponto de vista fundamentado cientificamente sobre uma questão solicitada no âmbito da psicologia.
Por exemplo, aqui, ó, quando alguém solicita um parecer sobre se o teste de Rorschach é confiável e válido para o seu uso no contexto jurídico. Alguém solicita, um perito, uma autoridade judiciária, um parecer psicológico sobre um determinado teste. Você, com fundamentação teórica, vai fazer uma análise e emitir um parecer afirmando se aquele teste ele é válido para aquele determinado uso. Um outro exemplo, né, da confecção de um parecer psicológico. Em situações de perícias psicológicas, numa demanda judicial, por exemplo, é solicitado ao psicólogo assistente técnico de uma das partes um parecer acerca do laudo psicológico emitido pela perita. Em outras palavras, né, há um perito lá que atua nas varas de família, perito psicólogo. E esse perito psicólogo, ele emite um laudo psicológico, um documento decorrente de uma avaliação psicológica que ele fez de uma das partes daquela demanda judicial. O laudo psicológico está pronto. A perita psicóloga faz lá a sua análise, a sua conclusão, os seus apontamentos. Só que o advogado da outra parte, ele gostaria de uma outra opinião. E aí ele busca um psicólogo, que é chamado de assistente técnico, e fala, olha, eu gostaria que você emitisse um parecer psicológico a respeito deste laudo. Esse laudo que foi emitido por essa perita profissional, ele atende os preceitos científicos, técnicos, éticos da psicologia? Gostaria que você emitisse um parecer psicológico a respeito desse laudo. Fez sentido aí? Entenderam quando que se utiliza um parecer psicológico? Tá. Um parecer psicológico, ele é feito quando um outro psicólogo pede para a gente, é isso? Não, no caso não é o psicólogo que vai pedir, né? Não necessariamente. Eu emiti um laudo psicológico, vou pedir para você emitir um parecer psicológico a respeito do meu laudo psicológico? Não. É uma parte interessada. Você emite um laudo psicológico após um concurso público. E essa pessoa foi reprovada nessa avaliação psicológica feita por você. Essa pessoa pode procurar os caminhos legais aí e um outro profissional de psicologia para emitir um parecer psicológico a respeito da avaliação psicológica que você fez. Para verificar se essa avaliação psicológica foi adequada, foi um processo técnico, científico, sistemático. Tudo bem, gente? Faz sentido? Não? Sim. Ok. Perguntas? Ou contribuições, é claro, né? Professor, Sim. essa questão de laudo, parecer, eu vejo muito aquelas parecer psicológico da pessoa que foi condenada por um determinado crime. Ele passa pela avaliação e fala que a pessoa está apta a retornar à sociedade. Ela volta e comete crime. Então, eu ainda bato na tecla da seriedade do que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente coloca o nosso parecer e não condiz com o que aquela pessoa naquele momento está passando. Então, às vezes, eu acho que a questão do momento também da avaliação pode influenciar. Então, Márcia, por isso que é muito importante, né? Você ter clareza daquilo que você está fazendo, você fundamentar a sua prática de forma técnica e científica, você ter clareza da importância de um documento decorrente do serviço prestado por você, da finalidade do conceito, observar essa estrutura exatamente conforme a resolução nos orienta, sabe?
Isso trata-se de uma prática profissional, né? A gente está aqui em medidas de avaliação, em psicologia, falando da nossa prática profissional. Daqui a uns dias, cada um de vocês estará no mercado de trabalho, emitindo declarações, relatórios, laudos, pareceres, atestados. Puxa, eu espero muito, desejo muito que esses documentos emitidos por vocês daqui a uns dias sejam documentos de qualidade, com fundamentação técnica e científica, para você não incorrer numa prática duvidosa, uma prática questionável, sabe? Então isso é muito, muito importante, gente, falar sobre esses documentos. Claro, a gente vai voltar em outros momentos a conversar sobre isso. Mas para esse nosso encontro de hoje, eu gostaria que você lembrasse aqui, né, que o documento psicológico, ele tem por finalidade uniformizar a prática e qualificar a prática do psicólogo, que ele trata-se de uma comunicação escrita, que é importante que seja observado as orientações do nosso código de ética, a legislação profissional na confecção desses documentos. E as pessoas que procuram o psicólogo e a psicóloga solicitando determinados documentos, elas não sabem dessas questões, mas que você, psicólogo, sabe que cada documento tem um conceito, que cada documento tem uma finalidade e que cada documento tem uma estrutura. E que, de acordo com a finalidade daquele documento, ele terá uma estrutura e você vai emitir esse documento observando rigorosamente o que a resolução do CFP número 6 de 2019 preconiza. É mesmo muito importante a gente sair daqui hoje sabendo quando que eu emito um atestado, quando que eu emito uma declaração, quando que eu emito um relatório, quando que eu emito um parecer ou quando eu emito um laudo. Lembrando também que da avaliação psicológica decorrem 2 documentos, ou o laudo psicológico ou o atestado psicológico. Os outros 3 não são documentos decorrentes de avaliação psicológica. Também possuem fundamentação teórica e científica, mas não são decorrentes de avaliação psicológica. Eu gostaria que você pensasse nisso, você lembrasse, né, estudasse um pouco mais depois. Tá aí as resoluções que a gente utilizou, que é a número 10 de 2005, que é o Código de Ética Profissional do Psicólogo, a resolução de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos, e a resolução 06 de 2019, que institui as regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pela psicóloga no exercício profissional.